24 horas de oração, jejum, intercessão e proclamações proféticas e decretos. E eu chegava para eles e dizia: o que vocês precisam, né? O que vocês precisam que eu faça? Aí a pastora dizia assim: você guerreia 12 horas e nós guerreamos 12. Só que quando eu chegava, eles estavam cansados, a roupa deles estava de quem vem de uma guerra mesmo. E quando eu mandei o áudio para eles, e a pastora Nádia mandou que Deus estava falando com eles sobre isso, eu fiquei apavorado daí. Eu falei para o Fred: meu Deus, eu sou profeta mesmo. E ele falou assim: tu tinha alguma dúvida? Mas eu falei: mas é que foi muito forte a visão, muito forte a palavra, muito forte aquilo que Deus tem falado conosco, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 4, porque não é meu intuito hoje à noite pregar aqui. Meu intuito é trazer, Deus, é misterioso o que está acontecendo aqui, mas é tão misterioso o que está acontecendo aqui. A Rebeca só tem 4 anos, e a Rebeca ama o pastor Wagner, a pastora Nádia, ela ama, e graças a Deus uma criança também não tem interesse nenhum. Ela ora por ele. Ontem ele mandou uma foto que eles já estavam aqui, junto com o Ismael Catati, e ela mandou bem assim: mamãe, eu não tenho uma camiseta dessas daí, eu sou dessa igreja aí também. Ela falou: eu preciso de uma camiseta dessas daí, por que tu não quer uma camiseta dessa daí? Só que ela está desde sexta, ela está falando assim: mamãe, eu preciso me vestir de princesa guerreira. Desde sexta ela está falando isso: mamãe, eu preciso me vestir de princesa guerreira. E como ela é uma profetisa, ela começou, ela não gosta de nada, ela não gosta de brinco, ela não gosta de anel, não gosta de nada. Mas desde ela começou: preciso das minhas joias, preciso dos meus anéis, preciso botar meus ouros. E o que isso significa, pastora? No mundo, na linguagem profética, as joias representam a autoridade da igreja. E eu entendi, aleluia, como ela representa a igreja nova, que desde sexta ela estava entendendo que ela precisava se revestir de autoridade. Andaramanda caia saia. Nós precisamos nos revestir de autoridade. Eu perguntei muito para Deus, né? Ontem eu vim aqui, mas não prestei para nada, porque só fiz chorar ontem, o dia inteiro. Mas eu falei: Senhor, eu vou falar o quê? E o Senhor falou assim: vai dar as informações que eles precisam para fazer a última oração hoje de noite. O meu intuito é trazer algumas informações para que nós possamos fazer a última oração dessa noite no nome de Jesus, amém? Aleluia. Todo mundo achou Miqueias capítulo 4? Porque, aleluia, esse versículo é misterioso. Miqueias capítulo 4 diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aleluia. Deus me deu essa palavra há muitos dias atrás, e Deus falou comigo que, vocês sabem, né, eu prego aqui, aleluia, muitas vezes, pela misericórdia de Deus, que eu falo muito sobre os 7 montes de governo. E essa palavra do profeta Miqueias fala, aleluia, que Deus vai estabelecer o monte da casa do Senhor, ou seja, o monte de governo chamado religião, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com a palavra. O monte de governo da casa do Senhor, ele vai estabelecer no cume de todos os outros montes. Vou repetir, aleluia, porque os profetas são, aleluia, o cara que pregou aqui de tarde pregou demais da conta, aquele pastor que eu não sei o nome, aleluia, aleluia, aquela palavra já fez o meu sangue ferver aqui dentro de profeta. Eu quero que você ouça de novo. A Bíblia diz que o profeta Miqueias fala que aleluia, que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume de todos os outros montes. E quando isso acontecer, o que eu entendo como profeta? Aleluia, que Deus vai estabelecer um monte de governo dele, da igreja dele, aleluia, um monte de governo, aramandacaia, saia dele, no cume de todos os outros montes. Mas quando ele estabelecer esse monte de governo no cume de todos, do monte dele, todos os outros montes serão estabelecidos automaticamente. Como assim, pastora? Vai ser como, aleluia, um efeito dominó. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Aleluia. Pastora, tu tem outra base bíblica para isso? Tenho. Deuteronômio capítulo 7, aleluia. Ali Moisés faz uma declaração violenta sobre os 7 inimigos do reino. Mas aí eu falei, vou pregar sobre Deuteronômio, só que eu tive
Já deu um mistério lá no banheiro, já deu um mistério ali na água ali, daí, aleluia, já deu um mistério para tudo quanto é lugar aqui nessa casa hoje, aleluia. Nós estávamos ali na água ali e eu comecei a falar sobre a rainha Esther. Primeiro, aleluia, eu quero falar que a igreja precisa ser livre de todo medo. Teve um profeta que subiu aqui antes e falou sobre o medo. E essa semana eu fui questionada, pastora, o que vai acontecer, aleluia, acerca do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E eu falei assim, o meu Deus não perdeu o controle. Existe um demônio que agia na Síria. E ele tem um protocolo de ação. Aleluia, mas mesmo quando esse demônio, aleluia, atacava Israel através da Síria, mesmo assim Deus não perdeu o controle. Deus ainda tinha um absoluto controle na palma das mãos dele. O que tu está falando, pastor? Eu estou falando que ninguém pega Deus de surpresa. Muito menos um homem sentado num lugar de governo. Porque existe um Deus assentado no lugar de todo governo. Andaramanda caia, saia. E ele vai estabelecer no cume, aleluia, de todos os montes, aleluia, a igreja. Ou melhor dizendo, ele vai reestruturar a igreja de tal forma, aleluia, que a igreja vai entender o lugar dela de governo sobre a terra. E quando a igreja entender isso numa totalidade, ninguém mais segura. E é por isso que existe uma guerra travada contra a igreja. É por isso que os inimigos do reino, a primeira coisa que querem parar é a igreja. É por isso que o primeiro, aleluia, anúncio que teve no meio da pandemia foi: fecha as igrejas. Porque a igreja é um problema para o inferno. A igreja só não entende que problema que é, aleluia, o poder que ela tem nela mesma. Mas o inferno sabe que poder ela tem. E o que isso tem a ver com medo? Medo, aleluia, libera algo no nosso corpo. Que, aleluia, a doutora pode falar. Mas libera um odor. E esse odor alimenta um demônio. E a igreja não está autorizada a dar alimento para demônio. Aleluia. E pastor, eu faço o que? A Bíblia diz, aleluia, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E foi falado de amor aqui hoje. Então, Andaramanda casa, a igreja precisa ser livre do medo. Porque você não pode ter medo da política, você não pode ter medo, aleluia, da economia, você não pode ter medo das enfermidades, você não pode ter medo de leis, você não pode ter medo disso daí. Você tem que entender quem você é. E eu também vi aqui uma pessoa falando sobre o número 7. E eu também quero falar hoje uma informação sobre o número 7. Eu já te dei 2 informações interessantes aqui. Falei sobre o monte, que vai ser estabelecido no culto do monte. Falei sobre o medo. E agora eu quero falar sobre o número 7. Porque algumas pessoas assumem as tribunas e dizem que o número 7 representa a perfeição de Deus. Sim, representa. Representa a perfeição de Deus. Mas você acha verdadeiramente que Deus ia... Obrigado. Que Deus ia, aleluia, criar um número... Porque os números foram criados por Deus e não pelo diabo? Vamos de novo. O diabo não criou nada, ele não tem poder criativo. Vou dizer de novo, o diabo não criou nada, ele não tem poder criativo. O diabo, aleluia, a única coisa que o inferno fez foi roubar da igreja aquilo que é da igreja por direito. Você acha realmente que Deus ia criar um número e o único significado dele seria a perfeição? Mas pastora, mas perfeição é perfeição. Não, eu não concordo com isso daí, não vou concordar nunca. Porque o número 7, aleluia, não é só um número. E também não representa só a perfeição. O número 7, aleluia, também é uma letra em hebraico. E o número 7 também representa, essa letra também representa um anjo. Então, Andaramanda caia, sai. Vamos de novo. O número 7 é um número que representa ter Deus como alicerce, ter Deus como fundamento, e também significa ter Deus como telhado, ter Deus como cobertura, ter Deus sobre tudo e sobre todos. Isso que significa o número 7. E o número 7, aleluia, é uma letra em hebraico, mas também, aleluia, essa letra é um anjo. Essa letra, aleluia, também é um anjo. Andaramanda caia, saia. Aleluia. Essa letra também é um anjo, e não é qualquer anjo. Aleluia. Esse anjo, ele tem uma característica específica. Qual é a característica, pastora? Ele é o anjo que guarda a semente. Aleluia. Tem gente que já está até procurando dinheiro aí. Porque não existe culto sem oferta. Você me desculpa, mas não existe adoração. Aleluia. Não existe sem oferta. Não existe. Base bíblica para isso é que Elias, aleluia, desafia os profetas de Baal. Nós não estamos fazendo outra coisa aqui. Aleluia. Mas só que, escuta bem o que eu vou falar. Porque os pastores não pregam isso, porque isso é bem difícil de pregar. Por quê? Porque causa um problema. A Bíblia diz que Elias deixa os profetas de Baal clamar antes. Ele fala assim, pode clamar. E ele ainda diz para o povo que está em necessidade, entrega para ele aí o sacrifício deles.
Está na Bíblia, você pode ler. Vou dizer de novo. Elias diz para o povo de Israel, pode entregar para o povo deles aí, aleluia, o sacrifício. Ou seja, quem dá a oferta, até para eles, é a igreja. Não entendi, pastora. Aleluia, aquilo que eu pago é o governo. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu preciso que você entenda na totalidade. Outro dia eu vou fazer uma conferência profética numa cidade aqui perto. E aí eu falei para um cara, você pode me arrumar lá um lugar que eu preciso alugar bem grande, aleluia, que caiba ali umas 2.000 pessoas sentadas. Ele falou, pode deixar, pastor, eu vou tentar de graça. Eu falei, não quero de graça, eu quero pagar. A igreja está tão mal acostumada que a igreja só quer ganhar. A igreja quer de graça, a igreja vive de favor. Mas eu vou dizer para você, eu não sei qual igreja você serve, mas a que eu sirvo, ela é milionária. Porque o dono da igreja é o dono do ouro e o dono da prata. A igreja não precisa de esmola. Porque esmola tu dá para quem é mais pobre que tu. A gandaia sai mais oferta, tu dá para quem é maior que tu. E eu não vivo de esmola, não preciso de esmola. Porque o meu Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Então Andaiá sai hoje, o dia de hoje também, aleluia, é representado por um anjo. E esse anjo, Andaiá saia, ele guarda as sementes. Você viu que não precisa nem falar, né? Aleluia. Eu gosto de povo inteligente, eu não preciso fazer a explicação. Está vendo, Medina? Não precisa. Aleluia. O que acontece é o seguinte, aleluia. Hoje, o Brasil completa 200 anos. Ah, pastora, todo mundo já sabia isso aí. Ok, mas o que talvez você não sabe é que existe um anjo que se move nas regiões espirituais, representado pelo número 2. Eu estou te dando a 4ª informação. Eu só estou te dando informação. Porque a Bíblia diz, aleluia, que existe 7 colunas, aleluia, que sustenta a sabedoria. E a igreja, ela desprezou por muitos anos a informação. Mas a igreja nova, aleluia, ela quer informação. Porque ela quer saber como guerrear, ela quer saber como entrar, como sair do mundo espiritual, como andar a súbria de candaia, sai. Esse anjo, aleluia, que se manifesta no número 2, ele tem muitas características. Qual é a característica, pastora, desse número 2? Eu vou te explicar. Sabe onde que eu vejo esse número 2 se manifestar? Eu vejo esse 2 se manifestar quando, aleluia, o Senhor fala assim, ó, 1 mata 1000, mas 2 não mata 2.000, 2 mata 10.000. As pessoas leem isso e pensam assim, é uma palavra profética de poder. Não, é um anjo que se movimenta, aleluia, e um anjo responsável pela multiplicação. Base bíblica, outra base, pastor, eu vou te dar outra base. Andaiá sai. Você acha, eu falei isso lá na igreja, e eu vou rasgar um envelope de novo, que eu fico bem louca com esse negócio. Agora que tem uns papelzinhos que eu não preciso rasgar. Não, mas era bom eu rasgar o envelope, né? Me alcançou o envelope daí, doutora, faz favor. Aleluia. Pastora, outra base bíblica, aleluia. A Bíblia diz que lá no monte, lá quando trazem para Jesus os 5 pães, os 2 peixinhos. Aprendi esse negócio do peixe hoje, fiquei louca, Charlie. Aleluia. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Jesus reparte o pão. Ele reparte o pão. Ele torna o pão em quê? E ele dá, aleluia, aos seus discípulos. Eu vejo esse anjo se movimentando. Se você não vê no mundo físico, eu vejo no mundo espiritual. Só que é o seguinte, os discípulos, eles entregavam o pão para a pessoa. Mas o pão não acabava. E eu entendo que, aleluia, que quando ele repartia, o pão ficava inteiro de novo, era reintegrado. Eu estou profetizando. E eu estou te dando informações. Eu creio nisso daí. Eu creio que esse anjo andava a saia. Então, pastor, tu está falando o quê? Eu estou falando que esse anjo está se movimentando hoje. Os meus filhos são mais loucos que eu. Eles querem os pedacinhos que eu rasgo. Aleluia. Sabe o que acontece? Que vai ficar reintegrado de novo. Vai ficar novinho de novo. Ouça, por favor. A Bíblia diz, porque a Bíblia diz que os discípulos distribuem aquele pão e peixe. Distribuem o pão e peixe. E ainda sobra, você viu, né? O cara já falou aqui de tarde. Aleluia. 12 cestos. Aleluia. Eu sempre digo que sobrou 12 cestos para os caras carregar, porque eles comeram a parte que era de Jesus, mas enfim. Aleluia. Eu não quero entrar nesse quesito, que eu não vou pregar sobre dízimo hoje aqui. Hoje eu até estou crente. Aleluia. Daí o que acontece, pastora? Então, o 200, a data, aleluia, o que o Brasil comemora hoje, aleluia, eu tenho autorização legal pela Bíblia para liberar uma palavra profética sobre o Brasil. Aleluia. Que haverá uma multiplicação. Haverá uma multiplicação.
É porque a Bíblia é que eu sou meio louquinha. A Bíblia diz assim, ó. Aleluia. Crê no Senhor teu Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu tenho liberado essa palavra da igreja milionária, pastor. Sabe por quê? Aleluia. Porque a Rebeca me saiu com uma lá. Um dia nós estávamos levando ela na escolinha e ela começou: mamãe, eu vou dar comida. Pelo amor de Deus, ela não pode mais ver ninguém na rua. Para o carro que eu tenho que ajudar. Ela disse bem assim. Ela falou assim do carro: eu vou dar comida para todas as crianças do Medina. Eu falei: meu pai. Aí ela fala assim: mamãe, eu vou construir escola para todas as crianças do Medina. Mamãe, eu vou construir até shopping para todas as crianças do Medina. Eu falei: Jesus, nós só estamos precisando dos dividendos. Aleluia. Sabe o que acontece? É porque eu acredito que a igreja nova vai poder fazer isso. Eu acredito nisso. E eu acredito porque outro dia um profeta ligou para mim no começo do ano e falou assim: Paula, ele me chama de Paula. Paula, Deus falou uma coisa comigo. Eu falei: é? Então compartilha, irmão, que tudo aquilo que é compartilhado, multiplicado. Aleluia. E ele falou assim: Deus falou comigo que no segundo semestre de 2022, aleluia, Ele vai mudar a história econômica da igreja. Por quê, pastora? E eu tenho um segredo. Pelo amor de Deus, a advogada é ela, mas acontece que Deus... Eu fui ali na esquina ali, e Deus mandou eu te dar uma chave, pelo amor de Deus, sobre essa cidade. O que acontece é o seguinte, aleluia. Deus usou um profeta lá e falou que no segundo semestre de 2022, Ele mudaria a história da economia da igreja no Brasil. Por quê, pastora? Porque um monte de governo chamado economia é da igreja. Mas não vai se assentar nesse trono de poder. Quem traz a oferta de R$2, o resto do resto. Se R$2 é tudo que tu tem, amém. Mas aquela pessoa que deixa as notas grandes em casa. É porque é assim. Aquela igreja que quer ganhar cesta básica todo mês. Que não quer ir trabalhar. Que não quer receber as ideias de Deus. Que não quer receber a mente de Cristo. Essa igreja não vai se assentar nesse monte de governo. A igreja que acha, que pensa, que sabe que o altar deve alguma coisa para ela, essa igreja não vai se assentar no monte de governo chamado economia. E eu sabe como é que eu sei isso? Porque desde que eu entrei aqui ontem da noite, eu nem consegui abrir, eu cheguei aqui 1 da tarde e não consegui abrir os olhos, tão inchado, tanto chorar. Porque eu já tinha chorado um tanto lá em casa, eu cheguei aqui e chorei mais um tanto. Sabe por quê? Porque se a igreja, aleluia, verdadeiramente quisesse tomar um monte da economia hoje, toda a igreja poderia, sabe como? Se todas as horas grandes você tivesse trazido uma oferta no altar. E a minha casa esteve aqui em 3 horas grandes, e nas 3 horas grandes nós ofertamos nesse altar. Por quê, pastora? Porque as trevas fazem isso, cara. Porque isso é um direito da igreja. Tudo aquilo que as trevas fazem, elas não inventaram. Eles não criaram, porque eles não têm poder criativo. Tudo isso eles copiaram da igreja. Aleluia, se eles fazem, Aramanda Cai, sabe, porque roubaram de nós e dá certo, como é que eu e você não vamos fazer? Sabe por quê? O pastor Medina falou um negócio aqui ontem da noite, quando ele orou. Aleluia, uma chave que Deus nos deu outro dia. O original sempre é mais poderoso. Vou dizer de novo que você não entendeu. O original sempre é mais poderoso. Sabe por que aquele rapaz que pregou aqui de tarde pregou com tanta sabedoria? Porque ele mesmo disse que um dia Deus falou para ele que não era para ele imitar ninguém, era para ele pregar na originalidade dele. Tudo aquilo que é original é mais poderoso. E no original essa oferta é para mim, para você dar, não para as trevas darem. Vou dizer de novo, não sei se nós vamos estar aqui às 9 da noite, mas se nós tiver, não perca a oportunidade. Todos os horários grandes, nós deveríamos, aleluia, fechar as portas espirituais da maldade com uma oferta. Eu vou dizer de novo, eu estou te dando a 6ª chave. A 6ª informação. Todas as horas grandes que eu e a minha casa estivemos aqui, aleluia, nós fechamos as portas das trevas, aleluia, com uma oferta, e não qualquer oferta, porque qualquer oferta também não move nada. Aleluia. Eu quero que você preste atenção nisso. Pastora, e Aramanda Caia sobre de Candarábia saia. Eu dei 6 informações sobre você. E eu quero, aleluia, dar a 7ª. A 7ª é que hoje, aleluia, o Brasil completa 200 anos, e 200 é um múltiplo de 50. E 50 representa jubileu. Só que, aleluia, para os hebreus, jubileu, ele tem um significado violento. Eu vou repetir. Tudo isso que eu estou falando aqui é para eu e você orar depois juntos.
Não é para eu orar por você. É para nós erguermos as nossas mãos juntos e orar pelo Brasil. Já vou pedir para arrumarem todas as bandeiras do Brasil que tiver. Aleluia. Para os hebreus, o jubileu era uma época de dívidas perdoadas. Não sei se tem alguém aqui que estava devendo alguma coisa para o inferno. Mas eu digo para você que hoje você tem a rica oportunidade. E se a igreja de Cristo estava devendo alguma coisa para o inferno porque deixou os montes de governo serem roubados dela, hoje nós temos a rica oportunidade de sermos perdoados pelo Senhor. Ontem eu estava chorando daquele jeito porque quando o pastor pediu para mim botar a mão na bandeira, a única oração que vinha na minha boca é: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Porque a situação do Brasil está do jeito que está e a culpa é da igreja. Aleluia. E eu só dizia, eu não gosto da palavra culpa, porque senão as pessoas começam a ficar, aleluia, amarradas pelo diabo. A responsabilidade é da igreja. Por quê, pastor? Porque outro dia Deus me deu um código apostólico. Aleluia. Quem é do reino não transfere responsabilidade. Vou dizer de novo, tem gente que pertence a uma igreja. Ai. Eu liguei para muitos pastores que eu já servi. E eu já servi muitos pastores. Vou dizer de novo. Eu liguei para muitos pastores para virem aqui orar. Muitos pastores que eu já servi muitos pastores. Outro dia Deus mandou eu imprimir toda a cidade do Rio Grande do Sul e assinalar todos que eu já preguei. E alguns disseram assim, não posso ir por tal coisa, por outra coisa, não sei o que. Desculpa. Só que daí, eu chorei de braba, né? Eu sou braba, eu chorei. Minha vontade era atravessar o telefone e, ai meu pai. Aí eu falei, vou dizer umas verdades. Aí Deus falou, não. Aí Deus falou assim, liga para os remanescentes. Eu falei, não é Deus. Não adianta. Sabe por quê? Porque remanescente não tem problema de orar. Não tem problema de gastar a vida na presença de Deus. Os remanescentes não tem problema de tempo, não tem problema de prioridade, porque eles já entenderam que a prioridade é o reino. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente querendo se assentar nos montes de governo, só vai se assentar, os caras saem lá de Arroio do Meio, nem sei para que lado que fica, aleluia, para estar aqui hoje, sabe por quê? Aleluia, porque a prioridade é reino. Todas aquelas pessoas que têm colocado como prioridade o reino, aleluia, vão ter autorização legal para orar. Para os hebreus, jubileu, aleluia, significa libertação dos escravos. Pastor, eu não sou escravo, eu sou livre. Ai, eu tenho uma palavra guardada no óleo. Eu vou fazer um trabalho lá de uns 7 dias no dia dessa consciência negra que não pode. Esse nome também tem que mudar, porque isso daí é um absurdo. Deus me trouxe tantas verdades sobre os negros, verdades libertadoras, não porque meu marido é negro e o mais lindo de todos, não, mas é porque, aleluia, é porque os negros eles vivem num nível de escravidão que é inexplicável dentro do Brasil. Não os meus filhos, não os meus amigos, não as pessoas com quem eu posso compartilhar o segredo de Deus. Só que eu não estou falando dessa escravidão. Eu estou falando que tem gente dentro da igreja que às vezes é escravo. Escravo do medo, escravo das finanças. Outro dia um camarada chegou para mim, aleluia, uma potência. Ele falou, eu sou muito apegado a dinheiro ainda é escravo do desgraça. Aleluia. Nós temos que ser livres em tudo. Eu não sou escravo do dinheiro. O dinheiro é meu escravo. Pensa que aleluia. Do que você é escravo ainda? E hoje você tem a rica oportunidade de ser livre. Estou te dando chave. Mas principalmente o Senhor, Ele falou comigo, por isso que eu peguei meu caderninho ali antes. Enquanto o pastor Larry estava pregando, Deus falou para mim assim, hoje, o Espírito de Deus vai trazer libertação sobre a igreja, sobre a ignorância. E me perdoem isso daí. Mas é que Deus me deu essa palavra. Deus disse para mim que vai trazer libertação sobre a ignorância da igreja. Como assim, pastora? Meu Deus, a ignorância, a igreja desconhece tantos direitos que ela tem. Vou dizer de novo. A igreja desconhece tantos direitos que ela tem. E o cara entrou lá pedindo voto, e nós pegamos ele e oramos por ele, aleluia, nós ganhamos até uma carta dele depois. Só que esse cara foi prefeito, depois foi governador. Independente do local onde ele estava governando, Deus sempre me levou lá para dizer algumas verdades para ele. E uma das verdades que eu disse para esse homem, e vou repetir hoje aqui, não são, aleluia, os governantes políticos que elegem os profetas. São os profetas que determinam quem vai governar essa nação. Não, vou dizer de novo, porque eu estou te dando uma chave. São os profetas que determinam andar amanda caia, saia.
E se você não acredita nisso, eu vou te dar um exemplo. É que, aleluia, a NASA, eu não sei quem sabe disso, né? Você sabe quando a NASA lançou, aleluia, um foguete à Lua e a chamava Apolo, né? Eu não sei quantos profetas entendem tudo que esse nome trouxe de prejudicial para a igreja. Porque Apolo representa uma entidade satânica, enfim, eu não quero entrar nisso aqui. Só que agora, semana passada, a NASA anunciou que ia lançar outro foguete para a Lua com o nome de Artemis. Por que o nome de outro demônio? E eu chamei a igreja e eu disse para a igreja, não adianta dizer que não tem responsabilidade disso, porque a responsabilidade é nossa. Qual responsabilidade? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, que o Senhor tem a chave. Eu não sei se é o teu, mas o meu Senhor Ele é. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, mas se Ele fechar, ninguém mais abre. Hoje deu um tumulto em Brasília, a primeira coisa quando eu soube foi ligar para meus filhos. Eu tenho filhos espirituais em Brasília. E uma das minhas filhas falou assim, eu ia arrumar as crianças e levar no desfile, e o Espírito Santo falou para mim, fica em casa. Eu falei, graças a Deus que houve o Espírito. Sabe por quê? Aleluia. Porque aquele que é sensível ao Espírito Santo, o Senhor tem falado coisas específicas nesses dias. E talvez para você vai ser pastora, mas isso não tem relevância. Não tem para você. Talvez na hora não tenha relevância para você, mas tem muita relevância no mundo espiritual. E a igreja está preocupada. Será que eu não vou ter uma oportunidade nessas 24 horas? Não, isso aqui não é um lugar para oportunidade. Biblicamente falando, altar é lugar de sacrifício, não de oportunidade. Vou dizer de novo, Andaia saia. Altar não é lugar de oportunidade. Altar é lugar de sacrifício. Está afim de sacrificar? Ok, seja bem-vindo. Agora, se você não está afim de sacrificar nada, fica na tua. E eu vou dizer para você, Andaramanda caia sai. Deus está fazendo coisas extraordinárias na igreja. Mas hoje, o que Deus falou comigo é que nós seríamos livres de toda a ignorância. E nós assumiríamos aquilo que é nosso por direito. E antes de eu orar com você, aleluia, porque eu te dei várias informações. Eu te dei várias informações, e elas não são físicas, elas são espirituais. Então hoje, especificamente, hoje tem 2 anjos trabalhando de forma específica. Hoje, Andaramanda caia sai. Eu compartilhei com os irmãos ali, na água ali, uma coisa muito, muito, muito importante. E eu gostaria de encerrar falando isso. Há muitos anos atrás eu preguei na igreja antiga do pastor. Eu preguei, aleluia, sobre Esther. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu preguei, aleluia, sobre Esther. Aleluia. E o nome da pregação era a arma secreta de Deus. Porque Esther era a arma secreta de Deus. Quero que você preste muita atenção nisso. Ai, meu pai, vamos lá. Como é que eu vou falar tudo isso? A Bíblia diz que Esther era órfã de pai e mãe, e isso não limitou ela. Então todos os limites, aleluia, que o diabo tenta colocar na tua cabeça, porque é só dentro da tua cabeça que eles estão. Vou dizer de novo. Os limites estão dentro da tua cabeça. Uma vez um apóstolo cuidava de mim, e ele, espiritualmente, e ele me levou na Colômbia para pregar num congresso internacional de mulher, e eu não tinha dinheiro nem para comprar uma sandália, eu tive que ir lá pregar fora do país de chinela, Havaianas. Zombaram de mim e disseram assim, vai lá pregar com que dinheiro? Eu falei, eu não preciso de dinheiro para pregar. E pagaram minha passagem de volta. Fui pregar de chinela, Havaianas. Cheguei lá, essa cidade onde eu fui pregar exporta esmeralda para o mundo inteiro. E o apóstolo falou assim, vamos ali para olhar as esmeraldas. Eu falei, pelo amor de Deus, fazer o que lá, olhar as esmeraldas? Eu não tenho dinheiro nem ganhar sandália. Ele falou assim para mim, olhar não paga pau. Chegou lá, eu olhei aquelas coisas muito maravilhosas, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que, aleluia, na cidade santa tem pedra preciosa, que aquilo ali é demais. E aleluia. E aí, ele falou, o que tu gostou? Eu falei, tudo. Ele falou, o que tu mais gostou? Eu falei, uma pulseira lá. Na época, $7.000. Na época, $7.000 para mim era uma coisa, tipo, surreal. E ele falou pro moço, ela vai provar isso. Eu falei, não vou. Ele falou, vai, não paga para provar. E ele botou no meu braço a pulseira, aleluia. Aleluia. Ainda ela está no invisível Jesus, mas se o Senhor quiser trazer para o visível também. Aí eu provei, e aí ele falou, tá vendo? Agora você já provou uma pulseira de $7.000 de esmeralda. Eu falei, meu eterno Deus. E aquele dia ele me ensinou que os limites estão dentro da nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça. Ouça, eu sei que tem gente anotando porque é interessante isso. Esther era órfã de pai e mãe, e isso, aleluia, não impediu ela de chegar onde Deus queria que ela chegasse. Pois hoje eu quero profetizar que todos os limites que estão dentro da tua cabeça,
Primeiro lugar, eles estão sendo denunciados no reino espiritual. Segundo lugar, Andaramandakaiaçai, ele perde as forças hoje, porque quando ele é desmascarado, ele perde as forças. E isso não limita você para chegar onde Deus quer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Esther, Aramandakaiaçai, você conhece toda a história. Ela é criada por Mardoqueu, aleluia, algumas traduções de Mordecai, e, aleluia, ela fica sendo preparada durante 1 ano para ser levada à presença do rei. Só que se ela fosse levada à presença do rei e ela não encontrasse graça lá, ela tinha que voltar para casa, voltar para o dormitório. Só que a Bíblia diz o seguinte, que ela achou graça. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu falei que Esther é uma arma secreta de Deus, e as armas secretas de Deus funcionam assim. Deus, ele vai lá, pega alguém e fala assim, agora tu desmonta a arma. Daí a gente vai num culto e a palavra desmonta a gente, assim, quebra a gente todo em pedacinho. E aí, a arma é assim, tu tem que desmontar ela, daí tu tem que passar óleo nela. Sim ou não? Não, o pastor Alessandro que sabe já me explicou. Aleluia. Aí tu tem que passar óleo nela, depois tu monta ela de novo. Aí, talvez a pessoa pense assim, não, agora Deus já me desmontou, já me ungiu, já me montou de novo, agora Deus vai me usar. Só que daí Deus vai lá e coloca na prateleira de novo. Aí chega um outro dia, aleluia, a pessoa pensa assim, agora Deus vai me usar. Daí Deus vai lá, tira a arma da prateleira, desmonta de novo, unge de novo, monta de novo e devolve a prateleira. E isso é um processo. E os processos são dolorosos. E os processos às vezes são demorados. E os processos às vezes custam caro. E os processos às vezes a gente olha e pensa assim, mas onde que vai dar isso? Quando que vai chegar o meu dia? Quando que vai chegar o dia, Andaramandakaiaçai, de Deus fazer? Quando vai ser o dia de Deus cumprir? Quando vai ser o dia, Andaiaçai, de Deus, aleluia, me usar? Quando é que vai ser o dia de Deus me tirar do esconderijo? Talvez isso passou pela cabeça de Esther milhares de vezes. E eu estou falando com alguém aqui nessa noite, que Deus tem desmontado, ungido e montado de novo e guardado. Desmontado, olha bem, porque são 4 passos. E tudo na minha e na tua vida são 4 níveis. Andaramandacai, tudo na nossa vida. Tudo, até a unção tem 4 níveis. Aleluia. Desmonta, unge, monta de novo e guarda. Desmonta, unge, monta de novo e guarda. Só que chega um dia que a arma precisa ser usada. Não importa. Eu sei que eu estou profetizando hoje. Eu sei o que eu estou profetizando porque eu sinto a presença do meu Senhor aqui. Chega a hora, Andaia Súbria, onde o inferno pensa que está dando as ordens. Aleluia. Eu gosto da mensagem da cruz. Porque eu fico imaginando o inferno no segundo dia cantando vitória. Eu gosto disso daí. Eu imagino os demônios cantando vitória e dizendo assim, pronto, vencemos o Filho de Deus, calcule. A ignorância do inferno. Daí imagina eles escutar a pisadinha do Senhor chegando lá. Bom, agora nós vamos ver quem é que ganhou o que. Isso é uma, aleluia, alusão. Mas eu estou falando do jeito que eu vejo as coisas. E eu vejo que Deus às vezes permite algumas coisas. Deus permite algumas coisas na minha e na tua vida. Para ver até onde que vai a nossa confiança nele. Até onde nós conhecemos ele. Pois eu tenho algo para te dizer. Um monte de governo chamado política não saiu do controle da mão de Deus. E eu penso que o meu Deus, ele tem senso de humor, né? E que ele vai deixar as pessoas acharem verdadeiramente, aleluia, que podem, que fazem, que acontece, até que ele dá um brado. Eu tenho um filho meu que trabalha no quartel. E eu perguntei para ele, vem cá meu filho, me explica aqui sobre, aleluia, o rugido do leão. E ele falou, pastora, quando a gente está na mata, a gente aprende que quando o leão ruge, num raio de 5 quilômetros de diâmetro, nenhum réptil chega perto. Eu falei, me explica, que eu sou uma nulidade em ciência. E ele falou assim, aranha não chega, cobra não chega, aleluia. Nenhum réptil que rasteja chega num raio de 5 quilômetros. Está falando do que? Está falando dos demônios. Aleluia. Que quando, aleluia, o meu e o teu leão da tribo de Judá, ele ruge, ele está rugindo sobre o Brasil hoje. Eu queria que você se colocasse de pé. Porque eu vou te dar uma última informação que eu tinha me esquecido. Aleluia. Em Deuteronômio capítulo 7, Deus fala. Os amorreus, os heveus, os heteus, os girgazeus, os aramandacaiaçai. Ele fala sobre a derrota desses 7 inimigos do reino. Presta bem atenção. O que esses povos representam?
Esses povos representam os 7 principados que roubaram da igreja os 7 montes de governo. Quem roubou da igreja um monte de governo chamado política são os girgazeus. Presta bem atenção, e quem está anotando, anota, porque isso aqui é importante para você orar. No dia das eleições nós vamos estar em Brasília. Na verdade nós vamos chegar em Brasília dia 27, para fazer algumas proclamações proféticas. Está indo o profeta do Brasil inteiro para Brasília, para orar e profetizar. Vou dizer de novo, nós não fomos chamados em Brasília, aleluia. Faz muito tempo que Brasília quer que eu faça uma oficina de ministérios lá. Eu não vou fazer oficina de ministério agora, eu vou profetizar. Porque eles querem aprender sobre isso daqui. Os girgazeus foram os inimigos do reino que roubaram da igreja um monte de governo chamado política. Pastora, e como é que eu faço? Esse demônio tem uma característica. O significado de girgazeu significa aquele que vive dentro do barro. E na linguagem profética, barro é pecado. Então, Alamandacaia sai os inimigos do reino nessa montanha de poder. Eles vivem no meio do pecado. Alamandacaia sai. Eles vivem, aleluia. Uma das características desses principados são que eles só se movem por interesse. E aí, pastor, a arma para mim lutar contra eles. O número 1, a primeira arma que Deus me ensinou, humildade. A segunda arma que Deus me ensinou, eu não posso me mover por interesse. Eu não tenho autorização legal para me mover por interesse. Aramandacaia saia. Aleluia. A terceira arma, pastor, é a transparência. Eu tenho que ser transparente em tudo aquilo que eu fizer. Quer seja bom, quer seja ruim. E daí nós estamos orando pelas eleições desde janeiro. E semana passada Deus falou assim para mim: não tem autorização para guerrear nesse monte quem um dia vendeu o voto. Deus falou comigo que não tem autorização legal. O pastor, o teu irmão, ele veio aqui antes e ele falou sobre Neemias. Era o que eu queria pregar sobre Neemias. Porque quando Neemias vai reconstruir os muros da cidade, o rei não dá para ele dinheiro. Porque tem gente que diz assim: se Deus não me dá dinheiro, não faça a obra. O rei não dá dinheiro para Neemias, o rei dá cartas. O rei dá autorização legal. Sai para Neemias reconstruir os muros da cidade. O que a igreja precisa, a igreja vai ter muito dinheiro, mas o que a igreja precisa agora, para as eleições, não é dinheiro. O que a igreja precisa agora é autorização legal dada pelo homem. Autorização legal, cartas. Só que Deus falou comigo: só tem autorização para pelejar nessa montanha de governo quem nunca vendeu voto, quem nunca negociou voto, quem nunca fez, vamos trocar uma figurinha. Outro dia me perguntaram que eu tinha que trocar de figurinha para pregar aqui. Olha, porque tem gente que só funciona assim: vamos trocar uma figurinha. Cara, reino não funciona assim. Reino tem um que manda e os outros tudo obedecem. Sabe o que acontece? Pastor, e agora? Vendi o voto, não sabia, eu não era crente. Meu Deus, o que eu faço? Pede perdão. Pastora, eu negociei o voto, eu trabalhei com mulher. Faço o quê? Pede perdão. Pede perdão. Porque a Bíblia diz, aleluia, que os ouvidos dele não estão agravados, as mãos não estão encolhidas para que ele não possa ouvir. Aleluia. Ele está aqui para nos perdoar. Mas quando nós vamos nos colocar, aleluia, na posição de que, aleluia, eu sou responsável. Eu sou responsável. Sabe? E as pessoas vêm com uma desculpa esfarrapada: pastor, mas eu estava em extrema necessidade. Nos últimos dias eu estava falando muito comigo sobre meu pai físico. Meu pai físico morreu faz muitos anos e ultimamente tenho sentido muita saudade dele. O meu pai físico era analfabeto, ele só fazia essa conta, né? Porque gringo não vai saber fazer conta de certo. Conta ele sabia fazer, ninguém enganava ele. O meu pai comprou um terreno, construiu uma mega igreja católica lá em Farroupilha, fazendo almoço embaixo de uma lona. Analfabeto. Meu pai nunca vendeu voto, ele nunca negociou um voto por um saquinho de cimento. Eu nunca vi meu pai fazer isso. Na verdade, eu nunca vi meu pai negociar nada. Nada. Nunca vi. Ontem eu até contei para uma pessoa sobre uma vez que eu vi o meu pai disciplinar um filho com tanta retidão que eu nunca mais esqueci isso daí. Por isso que eu sou contra pais que puxam a brasa para o assado de filhos específicos.
Porque os filhos deveriam supostamente ter todos o mesmo peso para um pai e uma mãe. Pastor, aí, o que eu faço com essa informação? Aleluia. A informação dos girgazeus. Eu e você estamos recebendo do Senhor nessa noite. Aleluia, para que nós possamos orar, porque nós temos... Aleluia, eu quero que você preste muita atenção. Vou te dar mais uma informação que talvez você não conheça. O ano bíblico não muda dia 31 de dezembro. O ano bíblico muda dia 25 de setembro. Eu fiquei tão maravilhada porque muitos pastores em vários lugares do Brasil começaram um jejum de 40 dias que acaba dia 25 de setembro e eles não sabiam. Eles mandavam mensagem para mim: pastor, o que tem de importante dia 25 de dezembro? Dia 25 de setembro. Dia 25 de setembro muda o ano bíblico. Presta atenção. 25 de setembro às 18 horas muda o ano bíblico. Dia 2 de outubro são as eleições, exatamente 7 dias depois. Porque Deus tem tudo milimetricamente cronometrado. Aí eu te pergunto, tu acha mesmo que essas eleições fugiu do controle de Deus? Mas por que Deus está permitindo toda essa bagunça? Para eu e você voltar a orar. Para eu e você ficar sabendo de todas as informações que eu trouxe nessa noite aqui. Para eu e você tomar conhecimento daquilo que verdadeiramente é relevante no reino. Você me perdoa, mas a relevância no reino não tem a ver com quem prega, quem canta, aleluia, com que roupa a pessoa estava. A relevância no reino tem a ver com datas específicos, números específicos, tempos específicos. Eu falei para a pastora sobre o tempo de Esther, por quê? Porque Esther, independente das suas limitações, ela estava no lugar certo, na hora certa, e ela não estava lá para defender o nome de uma família. Ela não estava lá para defender a placa denominacional de uma igreja. Ela estava lá para defender um povo. Eu quero profetizar que no meio de nós existem armas secretas de Deus. Eu quero profetizar que os profetas desse tempo, eles são exatamente isso, armas secretas de Deus, que Deus está tirando do seu esconderijo agora. Mas esses profetas não vão ser tirados do seu esconderijo, aleluia, para promover o seu nome. Os profetas estão sendo tirados dos seus esconderijos, aleluia, para defender uma nação. Eu gostaria que todos aqueles que têm bandeira do Brasil tomassem nas suas mãos. A oficina de adoradores pode me ajudar? Aleluia. Eu queria que quem tem a bandeira do Brasil tomasse nas suas mãos. Por quê, pastora? Quando Deus falou conosco sobre esse dia de 24 horas de jejum, oração e adoração e proclamações proféticas, aleluia, Deus falou especificamente sobre o Rio Grande do Sul. Quem está me ouvindo ainda? Vamos para mais uma informação. Orgulho é um princípio satânico. Aleluia, eu vou dizer de novo, orgulho é um princípio satânico. Toda vez que você diz, eu tenho orgulho do meu filho, você está declarando que você tem um princípio satânico sobre o seu filho. Mas existe um slogan do Rio Grande do Sul, é o orgulho de ser gaúcho. Eu não tenho orgulho de ser gaúcho, eu tenho a honra. Honra é diferente de orgulho. Mas está chegando o dia 20 de setembro, e aí um estado inteiro grita, aleluia, que tem orgulho de ser gaúcho. O meu marido, ele não quer falar no altar. Ele não quer falar, é uma escolha dele, ele é adulto e eu vou sempre respeitar ele. Mas ele me dá algumas chaves para mim pregar. Graças a Deus. O chefe é bom, né? Eita. Aí outro dia nós estávamos conversando, meu Deus, quando ele começa assim, amor, eu estava pensando, já prepara o caderno. Ele falou assim, amor, eu estava pensando o seguinte. Quando, aleluia, eu estava lá em campo, era sempre um problema o negócio com os gaúchos, né? Eu falei, por quê? E ele falou assim, por causa que no futebol, os gaúchos, em muitos lugares, eles têm os gaúchos como soberbos. E eu falei, Aí ele falou assim, sabe, na minha opinião, eu falei, na minha opinião também, então. O Rio Grande do Sul deveria pedir perdão aos outros estados. O que acontece é o seguinte, hoje tem muitos estados nos assistindo. Então eu quero me colocar hoje como intercessora no Brasil. Eu me dispo da capa de profeta, da capa de apóstolo, da capa que sei lá que Deus me deu. Eu quero me despir dessa capa hoje. E eu quero me vestir de uma capa de intercessora da nossa nação. Ele falou assim, não ora em cima daquilo que tu vê. Ora em cima daquilo que tu crê, daquilo que, aleluia, que tu quer ver. Sabe o que essa frase quer dizer? Intercessão profética. Eu não posso profetizar em cima do Brasil, em cima da situação atual. Mas eu tenho autorização legal dada por Deus
para profetizar em cima do que Deus falou acerca do Brasil. E Deus falou que o Brasil ia ser, aleluia, a plataforma do último e maior avivamento da terra. E não porque o avivamento, porque nós somos melhores, porque verdadeiramente nós não somos. Eu já preguei em muitas nações, e as nações honram os profetas de uma maneira, Senhor, única. O Brasil é o lugar onde eu fui mais desonrada. Por muitos anos eu orei para ir embora do Brasil. Agora eu fui autorizada a ir embora. Mas sabe o que acontece? Eu vi um uruguaio orando, chorando e dizendo assim: por favor, vocês não podem permitir que um uruguaio venha e ame o Brasil mais do que vocês. E eu quase morri de vergonha. E eu comecei a orar e pedir: me perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Sabe por que eu oro pela Venezuela? Porque uma vez eu tive a rica oportunidade de entregar uma palavra para um venezuelano, um homem de governo da Venezuela. E eu nunca fui tão honrada, e eu não estou falando de dinheiro, como eu fui quando eu entreguei a palavra para aquele homem. E eu tenho orado em cima disso, porque o meu Deus é um Deus de sementes. E eu já expliquei aqui que a semente tem um código específico dentro dela. E eu tenho orado assim pela Venezuela. Aleluia, eu vou dizer de novo. Nós temos que nos colocar como intercessores do Brasil agora. Então eu queria convidar os pastores, os profetas a saírem do seu lugar, os evangelistas, os intercessores. Aleluia. A apóstola Cristina está aqui, é uma honra, né? Estava de aniversário ontem, essa mulher maravilhosa. Sabe o que acontece? Eu quero te pedir para você sair do seu lugar, mas não só lugar físico. Eu quero te pedir para você sair do seu lugar também espiritual. Porque às vezes alguns ministros se colocam em lugar espiritual de relevância, de tamanha relevância, que eles não podem descer. Eles não podem ver, ninguém vê eles pedindo perdão. Mas nessa noite eu quero te convidar a descer desse lugar de relevância e pedir perdão. Porque igreja, não vão ser os ímpios que vão pedir perdão. Eu e você que temos que pedir perdão. Nós temos que pedir perdão ao Senhor pelo pecado da soberba, pelo pecado do orgulho. Nós temos que pedir perdão ao Senhor pelo pecado da ignorância, pelo amor de Jesus Cristo. Nós temos que pedir perdão pelo pecado do roubo, da corrupção e da usura, porque nós não quisemos por muitos anos falar de política. Outro dia, o pastor Verão foi lá responder umas perguntas para meus filhos, e um filho meu disse assim: eu não gosto de política. Eu falei: cala a boca. Bem assim, porque filho já... Cala a boca, tu vai escutar sobre política, porque se você não ouvir sobre política agora, os teus filhos vão pagar o preço depois. Você vai vir, vai escutar, vai ficar bem quieto. Porque, aleluia, por causa da nossa ignorância, nós estamos na situação que nós estamos. Os meus netos espirituais não vão passar por isso. Os meus netos espirituais estavam lá fazendo pergunta ao pastor Fernando. Porque os meus netos espirituais vão se assentar nos montes de governo. Só que eu e você que temos que pedir perdão a Deus. Porque se hoje existe tamanha corrupção no Brasil, eu e você permitimos que isso acontecesse. Pastora, eu nem votava, não interessa, teus pais então. Então agora nós vamos orar. Eu não sei quem quer sair do seu lugar e vir à frente. E vou repetir, não só do seu lugar físico, mas também do seu lugar espiritual. Aleluia, se despida da sua roupa velha e rasgada, andar a saia, e vestir uma roupa nova, espiritual, poderosa em Deus. Andar a saia, a apóstola já entendeu. Andar a manda, cai a saia, você vai orar. Não como você estava acostumado a orar. Andar a súbria, você vai pedir perdão a Deus. Porque por muitos anos, a igreja andar a saia, ela foi plataforma de shows. Porque muita corrupção começou dentro da igreja. A igreja abriu mão do poder do Espírito Santo, aleluia, para ter autorização para holofortes. Mas existe uma igreja ainda no secreto, a igreja das cavernas, a igreja que ainda está na caverna orando, suplicando a misericórdia de Deus. Existe uma igreja dentro das cavernas, e é essa igreja que vai se assentar nos montes de governo. Daramanda caia, sai. Senhor, hoje eu quero me colocar como intercessora do Brasil. E eu quero pedir perdão a todos os estados do Brasil. Senhor, por todos os anos que nós proclamamos que nós éramos orgulhosos por ser gaúcho. Eu não sou. Eu tenho honra de ser gaúcha, Pai.
Mas, Senhor amado, eu amo a Bahia de todo o meu coração. Eu amo Brasília, o Distrito Federal de todo o meu coração, porque eu tenho filhos lá. Eu amo o Paraná, eu amo Santa Catarina, e eu quero pedir perdão hoje para todos os estados. Ontem à noite o Senhor falava comigo: te ajoelha na minha presença e pede perdão ao Nordeste, porque o Rio Grande do Sul tinha dinheiro para suprir todas as necessidades do Nordeste, não fez isso, porque era apegado ao dinheiro, porque escolheu o individualismo. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque nós como gaúchos tínhamos, Senhor amado, dinheiro para suprir toda a necessidade do Nordeste, Pai. Pai amado, eu quero te pedir perdão, porque, Senhor amado, crianças, milhares e milhares, Senhor amado, Senhor, tiveram fome e sede, e nós ficamos agarrados ao nosso orgulho, e não demos de comer e de beber para elas, Pai. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia da igreja que prostituiu o Evangelho. Tem misericórdia da igreja, Senhor amado, que envergonhou o Teu nome, que trocou a presença do Teu Espírito por holoforte, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor amado. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus, que não amou os pobres como deveria amar, que não, Senhor amado, trouxe a mentalidade de reino, ficou sustentando a pobreza de alguns. Tem misericórdia da igreja que viveu de esmola. Tem misericórdia da mente da igreja, Senhor amado, que viveu de esmola. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da igreja, Senhor amado, que calou os profetas. E agora a igreja tem clamado que os profetas falem, que os profetas falem. Pessoas mandam mensagem para mim: Aramanda Carta, porque não consegue ler o mundo espiritual. Porque por muitos anos a igreja mandou os profetas calarem a boca. Perdão, Senhor amado. Perdão, porque o Senhor falou que o Rio Grande do Sul, Senhor amado, era um celeiro de profeta, Pai. E por muitos anos as nossas bocas, Senhor amado, ao redor do mundo inteiro proclamaram que o Rio Grande do Sul era um cemitério de profeta. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque eu mesmo falei isso um dia, Senhor. Nos perdoa, Senhor amado. Perdoa o pecado da igreja, Senhor amado, de transferir, Senhor amado, responsabilidade. A igreja transferiu responsabilidade para Brasília, mas hoje eu adentro as regiões espirituais pela única porta legal que é Jesus Cristo de Nazaré, para declarar que a responsabilidade é minha como igreja. A responsabilidade é minha como igreja. A responsabilidade é minha como igreja. Senhor, não existe como o avivamento ser levado aos outros estados se o Rio Grande do Sul não reconhecer que não é melhor que ninguém, não reconhecer que não é melhor que ninguém. Por que nós estamos tão aqui embaixo? Pai amado, por que o Senhor tem falado conosco para trocar os sapatos? Porque andar a manda cai a saia, nós ficamos nos pés do Brasil. E os pés do Brasil, eu estou sentindo meu chefe aqui. E o fogo, andar a saia, começa de baixo para cima. E andar a saia é necessário que se troque os calçados do Brasil, que se troque os calçados do Rio Grande do Sul, que se troque os calçados. É necessário que se troque os calçados, Senhor. É necessário que se troque os calçados. 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 Senhor, nós queremos orar, porque andaramanda caia sobre de candarábia saia. Nós declaramos que o Senhor está no controle do Supremo Tribunal Federal. Nós declaramos que o Senhor tem o controle. Aramanda caia, sai das urnas, não importa. Aqui aberto atrás de mim, que eu não consigo escrever. Aleluia, não importa. Esther era a arma secreta de Deus. Esther se levantou porque havia um inimigo no reino. Verdadeiramente nas eleições existe um inimigo. Andabia sobre a remandacaia sai, mas eu quero declarar que o tempo de Esther, porque Esther tem um significado na linguagem profética, é a igreja que governa. Eu quero declarar que a Esther
desse tempo está se levantando. Andaia saia, remanda caia, sobre de canderebia saia. Que a Esther desse tempo que governa, que reina, Andabia súbria, está se levantando sobre Andaia sai o Brasil.